Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Pode se sentar. Hoje estou ministrando o último dia, obrigado pela água, da série de mensagens Coração Avivado. Eu peço a você que abra a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso 32 a seguir. Atos, capítulo 4, verso 32 a seguir. A palavra do Senhor nos diz assim: quem achou diz amém? Atos 4, verso 32 a seguir, diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Amém? Nós somos o povo mais feliz da terra. O cristão, ele não olha a circunstância que ele está vivendo. A felicidade dele não está baseada nas coisas que ele pode ver, que ele pode pegar. A felicidade do cristão está baseada naquilo que Deus é para ele, naquilo que a palavra o direciona, naquilo que move o seu coração todos os dias. O cristão é o povo mais feliz da terra, e o mundo não entende isso. O porquê que nós não precisamos de álcool, o porquê que nós não precisamos de drogas, o porquê que nós não precisamos ter muitas mulheres, apenas uma, o porquê que nós damos tanto valor à família, e nós assim, com a singularidade e com a presença do Espírito Santo, nós somos o povo mais feliz da terra. E isso que nós vivemos em um mundo onde tudo que nós temos está fácil de receber. Nós alcançamos as coisas muito fácil. Mas não era assim antigamente. Antigamente as coisas eram muito mais difíceis. Como a canção, a penúltima canção que foi entoada, as coisas eram custosas e elas tinham o preço de sangue. Jonas Madureira, em um vídeo que eu tive a oportunidade de ver hoje, ele nos diz que às vezes nós precisamos sentir o cheiro da morte para entendermos para onde nós iremos, para quem nós encontraremos, a quem nós encontraremos. Porque não importa qual é a circunstância, o que importa é o que nós viveremos por toda a eternidade. Aquele que se diz cristão, aquele que vive a palavra de Deus, buscando o Evangelho cotidianamente, ele vive ansiosamente por esse encontro. Ele não tem medo da morte, ele não quer morrer, mas ele não tem medo da morte, porque ele sabe que o dia que o Senhor o chamar, ele estará num lugar muito melhor do que aquilo que ele está vivendo aqui. Por mais que ele seja muito feliz, realizado, ele ainda sabe que ainda há algo a mais, e que o melhor de tudo isso é simplesmente ter a oportunidade de encontrar o seu Criador face a face, poder compreendê-lo, abraçá-lo e dizer muito obrigado, porque eu estava condenado, eu estava perdido, mas o Senhor foi aonde eu estava, me encontrou onde eu estava, perdido, afundado em meu egoísmo, afundado no meu orgulho, na minha falta de perdão,
afundado nos meus delitos e pecados, e o Senhor não olhou a minha condição, e simplesmente pegou em minha mão, arrancou tudo aquilo que não prestava em mim, e colocou o que eu tenho de mais valioso, que é o teu Espírito Santo. O cristão, ele é grato por tudo aquilo que ele vive, e enquanto está na terra, enquanto o mundo cria expectativa na política, no governo, naquilo que eles irão conquistar, naquilo que eles irão buscar todos os dias, o cristão simplesmente tem a esperança latente em seu coração de que em breve o Senhor voltará, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará e dirá que Ele é Senhor, que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vive nessa tão sonhada expectativa. E como eu disse hoje, 2000 e tantos anos à frente, as coisas estão muito mais fáceis, mas antigamente se tornava um pouco mais difícil. Mas mesmo em meio à extrema perseguição, à dificuldade, eles se encontravam felizes. A palavra do Senhor nos mostra que a igreja começava a participar da perseguição, por fazer o bem, assim como o seu Senhor. Eles começam a ser perseguidos, porque eles estavam mostrando a verdade. A verdade muitas vezes ela confronta, a verdade muitas vezes ela afronta as pessoas, porque elas são obrigadas a renunciar os seus erros e os seus pecados, para viver aquilo que é a palavra de Deus. E após curar um certo homem, eles são presos e interrogados. Mandaram com que eles simplesmente se calassem e não falassem mais acerca de Jesus. Mas como poder não falar de algo que é tão grande, de um amor tão profundo, amor que não nasce no meu coração, não nasce no coração de vocês, mas vem direto do trono, vem direto daquele que é o amor, e faz brotar uma fé tão fundamental, tão profunda, tão alicerçada, que mesmo a morte passando pelos nossos olhos, nós não temos medo algum, porque ali Ele está conosco. Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos, que nos mostra que por mais que tenhamos as nossas diferenças, nos faz ter tudo em comum, nos faz entender e viver o propósito do Senhor de uma forma tão maravilhosa, que nos faz relevar as dificuldades dos outros. É esse Deus que os apóstolos vêm nos dizendo, é esse Deus que Lucas descreve nesse livro, que vem mostrando a importância da unidade, a importância da oração e a importância da palavra de Deus. O verso 32 e 33 diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Esses homens estavam com seu coração tão esperançoso pela volta de Jesus, porque o próprio Jesus havia dito a eles: eu estou indo, mas voltarei a buscar a igreja. Que eles olhavam para suas propriedades e eles não tinham amor naquilo que era material, porque a sua esperança, a sua expectativa era que eles viessem a estar com o Senhor por toda a eternidade, que Jesus havia ido, mas já estava voltando para buscá-los. E eles vendiam tudo aquilo que tinha, para que o evangelho fosse pregado a outras pessoas, para que as pessoas tivessem as suas necessidades supridas, e vissem que da mesma forma que o Deus que havia suprido todas as suas necessidades, também supria as necessidades deles, que eles deveriam se render a esse Deus, porque no seu coração existiam dois princípios fundamentais. O primeiro deles é viver esse amor de forma profunda, amar o próximo como a si mesmo. E o segundo, conduzir o evangelho de Deus, falando sobre um Jesus que havia sido morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tivéssemos o direito à vida. Era isso a mensagem que estava no coração e que saíam de suas bocas.
E eles andavam e conduziam a palavra, ganhando mais e mais pessoas para Jesus, porque viver o Evangelho de Deus nos leva a ter fé, e a fé é impossível ficar parada, porque a obra, ela é conduzida pela fé, porque se nós não fizermos as obras de Deus, vivermos o propósito de Deus, vivermos aquilo que o Senhor tem a nos chamar a fazer, nós não temos fé, porque a fé sem obras, ela é morta. Eles estavam totalmente voltados ao Senhor. Deus não está aqui nessa noite dizendo para você vender as suas propriedades e depositar na igreja. Deus não está dizendo para você vender sua terra, sua fazenda e trazer aqui, não. O Senhor está dizendo que o seu coração precisa todos os dias estar extremamente esperançoso naquilo que é uma realidade, que Jesus breve voltará, e toda língua terá que confessar que Ele é Senhor. Você tem que estar com o seu coração preparado. Nós muitas vezes olhamos para esses sinais e pensamos, não, tem 2000 e tantos anos que esse Jesus está dizendo que vai voltar, mas Ele ainda não voltou. Mas ninguém sabe a hora nem o filho. O que nós precisamos é simplesmente estar preparados. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que da multidão dos que creram, era um coração e uma alma. Eles tinham tudo em comum. E sabe o que isso resultou? Em uma igreja totalmente alicerçada no propósito de Deus, totalmente cheia do Espírito Santo. Uma igreja que não olhava para si, mas olhava para o alto. E eles nem sabiam que ainda estava por vir. Essa breve perseguição que eles ainda estavam sofrendo, era apenas o início daquilo que eles iriam viver, daquilo que eles iriam sofrer. E por isso, a unidade, a comunhão, ter um só coração e uma só alma, fazia com que eles estivessem felizes, mesmo em meio à adversidade. Daí para frente, a história da igreja primitiva vai nos trazer inúmeros relatos de pessoas que simplesmente se voltaram ao Evangelho e deram a sua vida por ele, de pessoas que olhavam para si e não estavam preocupadas com a morte, porque eles sabiam que através da morte eles receberiam a vida. Pessoas como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, que amava tanto o seu Senhor, que não se achava digno de ser crucificado da mesma forma que ele. Como Paulo, que foi decapitado. Como João, que foi preso na ilha de Patmos. Como André, que pregava o Evangelho, mesmo pregado na cruz. Pessoas que eram jogadas dentro do Coliseu, um monumento que eu e você achamos lindo, mas que ali foi o palco de uma carnificina humana, de pessoas que não negavam ao Senhor, como daquela mulher que foi orientada a negar a Jesus, senão seus 2 filhos morreriam pelos leões que ali estavam, e de repente ela diz, nós já nos encontraremos, já nós estaremos todos juntos com o Senhor, vão e sigam fielmente ao seu propósito. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, isso é ter um só coração e uma só alma, porque somente Deus pode nos considerar como filhos dele, quando nós o amamos acima de todas as coisas. Nós precisamos analisar o nosso coração, ver como nós estamos vivendo, as prioridades que nós temos, como tem sido a nossa caminhada. Eu olho para dentro de mim e tenho certeza daquilo que eu estou vivendo, porque mesmo diante da inúmera adversidade que você pode estar passando, existe um Deus que pode transformar todas elas, e mesmo na labuta da transformação, mesmo no moinho da transformação, na prensa, para que saia o verdadeiro óleo, que purifique a sua vida, ali existirá felicidade, ali existirá uma comunhão, ali existirá aquilo que nós precisamos, para poder continuar fiel ao Senhor.
E quanto mais fiel ao Senhor nós formos, quanto mais nós nos relacionarmos com Ele, mais o Espírito Santo de Deus usará a mim e a você para chegar diante dEle e dizer: Senhor, aqui estão tudo aquilo que eu pude fazer. No dia que nós estivermos diante do Senhor, nós chegaremos diante dEle, Ele perguntará: me mostra tudo aquilo que você fez. Quais foram as coisas que você fez com aquilo que eu te entreguei? O que de fato foi que você fez com o sacrifício do meu filho? O que você fez quando ele morreu na cruz e o meu Espírito te convenceu dos seus erros e dos seus pecados? E nós mostraremos tudo aquilo que nós, através da fé, podemos fazer. Porque quanto mais fé nós temos, mais poder de Deus nós teremos, mais a presença do Espírito Santo nós teremos. E a palavra do Senhor nos diz no verso 33: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A palavra graça significa um favor imerecido. Ou seja, esse verso está nos dizendo que quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu busco a presença de Deus, quanto mais eu estou buscando a santidade de Deus, mais eu tenho desejo dEle, mais eu tenho vontade de anunciar esse Deus a essas pessoas. E esse favor imerecido que um dia me alcançou também vai alcançar a outros. O que o Senhor espera de você não é simplesmente que você seja o melhor diácono, embora isso seja importante. Não é que você seja simplesmente o melhor ministro. Não é que você seja simplesmente o melhor professor, mas que você seja o melhor cristão. Que você leve através do teu testemunho as pessoas sobre um Jesus que não importa a adversidade, que Ele sempre é a prioridade das nossas vidas. É isso que Ele espera de cada um de nós, porque as pessoas irão ver a diferença daqueles que servem e não servem, daqueles que são joio e daqueles que são trigo. E aqueles que são trigo irão de fato, irão mostrar o que a palavra de Deus pode fazer sobre as nossas vidas. Nós estamos prontos a viver o propósito de Deus. Nós estamos prontos a, se preciso for, morrer pela causa dEle, para que enquanto o nosso sangue caia diante do altar de Deus, nós sejamos conduzidos ao céu, e esse sangue faça brotar ainda mais pessoas. Esses dias, lendo um livro chamado Discipulado Radical, de um autor inglês chamado John Stott, ele dizia algo muito interessante. Em primeiro lugar, eu quero fazer um ponto. A igreja da China é uma igreja perseguida. Na China as pessoas não podem viver como nós vivemos sobre o cristianismo. Lá quem fala ser cristão é perseguido, pode ser preso. E ele conta que na Europa, que antigamente era o berço do cristianismo, o berço do protestantismo, simplesmente hoje existem muito mais pessoas cristãs na China perseguidas do que em toda a Europa. Ou seja, diante da perseguição, as pessoas que não olham as circunstâncias, que não olham aquilo que elas irão passar, mas estão prontas a viver pelo reino de Deus, elas não importam, porque quando o sangue cai na terra, brota-se mais pessoas através do testemunho. É isso que o seu coração precisa estar atento. E a palavra do Senhor nos diz que não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Ou seja, o seu coração não estava naquilo que ele estava, que era palpável, mas o seu coração estava em fazer com que essa abundante graça chegasse ao coração das pessoas, com que de fato Deus provesse sobre a vida delas. É como se ele estivesse citando o que o Senhor nos diz em Mateus 6: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, que todas as coisas nos serão acrescentadas. Para este povo, para essa situação, Deus estava sustentando cada um deles com aquilo que eles comiam.
Eles estavam prontos a saber que Deus estava os usando para poder levar à mesa daqueles que não tinham algo para que eles tivessem. E ali eles tinham a oportunidade de conduzir o evangelho àquelas pessoas. É a mesma situação que acontece em Atos 16. Paulo é preso de forma injusta. Ali ele é açoitado de forma injusta. À meia-noite eles começam a orar, começam a buscar a Deus. As cadeias se rompem. Em vez dele fugir, ele permanece fiel àquele lugar. Não deixa com que nenhum dos presos possam fugir. E aquele carcereiro que ainda não conhecia Jesus, já ia se matando, ele diz: não faça tal coisa. A necessidade daquele menino, a necessidade daquele carcereiro era que aqueles homens estivessem presos. Mas Jesus, através do Espírito Santo na vida de Paulo, manda com que ele permaneça. E a provisão que veio sobre a sua vida fez com que ele entregasse a sua vida para Jesus. Por isso, é hora de nós analisarmos o nosso coração e começar a saber se de fato, se aquilo que nós estamos vivendo é o Evangelho do Reino. Será que quando eu vejo alguém necessitado, eu tenho a oportunidade de levar a palavra de Deus? Entenda uma coisa: em primeiro lugar, a igreja não trabalha com assistência social, a igreja trabalha com o Evangelho. A cesta para suprir a necessidade física da pessoa, mas em cada cesta tem que ir as palavras: Jesus mandou te entregar, porque Ele quer suprir as suas necessidades, não somente físicas, mas Ele quer encher a tua alma. Ele quer te tirar do lamaçal que você está vivendo, e você verá um Deus provedor sobre a sua vida. Quantas pessoas vivem a sua vida bastardas, cheias de dinheiro, tendo a oportunidade de viajar o mundo, mas falta paz sobre o coração. O que o Senhor quer fazer para você é trazer uma paz que excede todo entendimento. Quantas pessoas que vivem frustradas, decepcionadas, magoadas, o que o Senhor quer gerar no seu coração é o mesmo perdão que Ele te deu na cruz. As nossas necessidades são diferentes, mas o Deus que provê é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, e sempre será o mesmo Deus. E por isso nós devemos estar em um profundo relacionamento com Ele. Você que é pai, olhe para seu filho. Quando você vê a necessidade dele, a primeira coisa que você faz é procurar recursos para poder prover a ele aquilo que ele necessita. Deus não precisa procurar recursos, Ele é o recurso. Ele é aquilo que nós precisamos. Ele é o que te completa. Diante da sua ansiedade, diante do seu medo, diante da sua adversidade, o que você precisa é simplesmente de Jesus. Quanto mais de Jesus você tiver, mais a sua alma estará saciada. Por isso, mergulhe na presença do Espírito Santo e deixe Ele transformar os seus medos, deixe Ele transformar as suas carências, saber que Ele é Deus sobre a sua vida. Somente quando nós olhamos para nós e sabemos da onde nós fomos tirados, ou melhor, somente quando nós olhamos para nós e reconhecemos que eu, você, todos nós que estamos aqui, sem exceção, estávamos condenados ao inferno, a uma vida eterna de sofrimento. Somente quando nós entendemos isso e vemos que um Deus, que era Pai, enviou o seu único Filho a morrer por mim e por você, para nos livrar da condenação eterna, é que nós olhamos e pensamos: pode vir todo tipo de ansiedade, pode vir todo tipo de medo, pode vir todo tipo de situação, que eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará. Nós saberemos que Ele é aquilo que nós precisamos. Esses homens não olhavam para aquilo que eles tinham, mas olhavam para aquilo que as pessoas precisavam, e elas precisavam apenas de Jesus. Elas precisavam escutar: ei, você viu falar sobre o homem que foi crucificado na Páscoa? Pois então, ele morreu, mas ao terceiro dia eu vi ele ressuscitado. E ele está aqui nessa noite.
Ele está se manifestando em nosso meio, enchendo os nossos corações e nos dizendo que Ele está próximo de voltar, que nós precisamos estar prontos, que Ele virá de uma forma onde nós não iremos saber, mas o certo é que Ele nos buscará, e se nós estivermos prontos, nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda não está pronto, mas o Senhor está te chamando. O Senhor está dizendo para você: vem, que eu vou suprir as suas necessidades. Eu vou te apresentar um povo que pela graça de Deus tem vivido em um só coração, tem vivido em uma só alma, em um só espírito, que tem caminhado junto, em oração, em comunhão e no partir do pão. Eu vou te apresentar um povo que com suas dificuldades encontra apoio um no outro, para poder caminhar cada dia mais, e que tem aprendido todos os dias qual é a verdade acerca do discipulado. Ele vai te apresentar pessoas que irão te conduzir a viver situações onde você vai ter que perdoá-los, mas vai te apresentar um povo que na maioria das vezes, quando você estiver triste, vai pegar nas suas mãos e vai dobrar os joelhos com você, vai orar com você, mostrando para você que todas as nossas necessidades serão supridas para a glória do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas saiba que o Senhor dá um basta nessa noite em tudo aquilo que te afasta dele, que o Senhor supre as suas necessidades, e às vezes essa necessidade não é água, vestes ou alimento, mas é uma carência interna que você tem. O Senhor te quebra, mostrando que Ele deve ser Senhor da sua vida por toda a eternidade. E aí não importa o que eu e você acham, aí não importa quais são os seus planos, aí não importa quais são as suas necessidades, quais são os seus projetos. O que importa é o que Ele tem para a sua vida todos os dias. Você viverá não mais segundo o teu querer, mas segundo a vontade do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus.